Olá, eu sou Thaís Fatioli, jornalista do CICEJUF. Bem-vindo todas e todos a mais um podcast Painel CICEJUF. Esse programa é especial porque celebra o mês de luta das pessoas com deficiência, né, que tem a data dia 21 de setembro. Mas ao mês todo, a gente, pelo menos especialmente no CICEJUF, que é uma pauta constante, né, do ano inteiro, no mês de setembro a gente faz debates, fez um encontro local, estadual, participou de um encontro nacional e muitas pautas que a gente trouxe aqui, e claro, luta em Brasília também, né, com os nossos diretores lá lutando pelos direitos do segmento. Bom, então agora eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Eu começo com o Ricardo Soares, que é coordenador do Departamento de Acessibilidade e Inclusão do CICEJUF. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente no painel CICEJUF. Sempre um grande prazer, Thaís, cumprimentando a todos que estão aqui comigo na mesa, Lavim, Juliana, cumprimentando a todos que nos assistem. Eu, Ricardo, um homem de cabelo preto, já com algumas pontas brancas, tenho 1,75 m, estou com uma camisa social, azul clara. Basicamente isso. Para essa apresentação de praxe, é isso que temos. Obrigada, Ricardo. Eu também vou fazer a minha descrição da minha imagem. Eu sou uma mulher branca, cabelo na altura do ombro, está preso, cabelo castanho também, com levemente fios brancos. E eu estou com um brinco de cor prata com detalhe azul, uma blusa branca de renda e calça e sapato preto. Então, agora vou apresentar o Dulavim de Oliveira, que é secretário de Assuntos Jurídicos e Relações de Trabalho do CICEJUF, e também membro do Departamento de Acessibilidade e Inclusão. Bom, seja bem-vindo, Dulavim, dê sua saudação inicial. Olá, Thaís, olá, Juliana, olá, Ricardo, olá, técnica, a todos que nos acompanham. Eu sou o Dulavim, eu sou um homem de meia idade, pele clara. Aliás, como eu costumo dizer, eu sou um negro de pele clara, né? A pele mente, mas o cabelo não nega. Cabelo que eu quase não tenho hoje em dia, né? Eu sou bem calvo, mesmo já com grisalho, também com cabelos brancos, talvez mais brancos do que grisalho, né? Eu tenho 1,70 m, eu estou com uma camisa social aí amarela, há quem diga que é mostarda, né? E acho que é isso, né? Esperamos aqui que tenhamos uma conversa proveitosa para todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Dulavim. E agora eu apresento a Juliana Velar, que também é diretora do CICEJUF e membro do Departamento de Acessibilidade e Inclusão. Bem-vinda, Ju. Sua estreia aqui no podcast, né? Pois é, a estreia. E primeiro quero saudar quem está nos ouvindo, saudar você, Thaís, meus parceiros de luta. Ju, bota um pouquinho mais perto. E Dulavim, que já são parceiros há muito tempo. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Diferentemente dos outros, eu resolvi assumir o grisalho. Estou totalmente grisalha. Sou baixinha, menor do que os meninos. Estou vestindo uma camisa preta com o logo do CICEJUF. E sou deficiente auditiva, bilateral. Eu participo hoje tanto da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE, como também do Departamento de Inclusão do CICEJUF. E a gente sabe o quanto que essa pauta é importante. E a gente está aí nesse mês de comemorações das pessoas com deficiência, e a gente espera completar
todas as nossas atividades que a gente está tendo com esse podcast maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos bater esse papo aí. Obrigada, Ju. Eu vou começar puxando o gancho aqui que a Juliana falou, né, do dia, a gente tem em setembro o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e o mês todo que marca, né? Aí o pessoal fala assim, dia das mães é todo dia dos pais é todo dia de luta das pessoas com deficiência é todo dia, mas se tem um dia ou um mês para, eu não digo nem celebrar, para marcar, que ele seja explorado da melhor forma possível, né? Eu queria saber a opinião de vocês, se a gente tem até setembro e dezembro, né? Que tem em dezembro, tem uma data internacional também que marca a luta do segmento. É importante que tenham essas datas para chamar a atenção da sociedade, das pessoas, para as pautas do segmento e para as próprias pessoas com deficiência. Ricardo. Sem dúvida alguma, Thaís. É de extrema importância, a relevância grande, porque as atenções, né, são voltadas para esse segmento. Né? Então, o dia 21 de setembro é um dia bastante marcante para todos nós, pessoas com deficiência. Nós, no CISEJUF, a gente sempre demarcou muito bem essa data, né, com várias ações, e esse ano não foi diferente. Né? Esse ano não foi diferente. Coincidiu até do nosso encontro nacional da FENAJUF, do coletivo, né, de servidores e servidoras com deficiência, cair exatamente num dos dias, né, do encontro, foi dia 21. Então, foi dia 20 e dia 21. Exatamente dia 21, finalizando o encontro em Brasília, né, no Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. E é importante a gente demarcar, porque não é só Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, é Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. O que demonstra que esse segmento está em intensa luta o tempo todo. Né? Então, desde lá dos anos 80, né, quando a gente começou a cogitar essa possibilidade de data e tudo mais, demarca bastante que é sempre em luta para se conquistar algo nesse segmento. E aqui estamos, né, para falar disso, de tudo que a gente já teve, não só desse coletivo, né, no nível nacional pela federação, nós fomos representando o CISEJUF, mas como também outras atividades que estivemos. O próprio CISEJUF apoiou, né, uma manifestação que se teve em frente ao Copacabana Palace, no próprio dia 21, que a gente não pôde estar presente por estarmos em Brasília, mas apoiamos uma manifestação que aconteceu no dia 21 pela manhã, ali em Copacabana. Que foi um dia também importante de luta, né, para a sociedade. Né? Para a sociedade de um modo geral. Né? Acabou coincidindo, né? As coisas acabaram confluindo para um Dia Nacional de Lutas de toda a sociedade brasileira. Né? Importantíssimo, inclusive. É isso. Ricardo, Juliana, você acha importante ter as datas que marcam a luta? Eu acho importante porque a gente tem hoje uma barreira que eu considero que ela é gigantesca, que é atitudinacional, de atitudes, né, dentro dos locais por onde a gente passa, onde a gente trabalha, com quem a gente convive. E isso é uma luta diária. A gente vê isso dentro dos tribunais, onde a gente está presente como servidor e como membro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. E a gente tem que subir degrauzinho a degrauzinho, porque a gente tem que fazer uma mudança de atitude. Né? Muitas vezes as pessoas com deficiência têm o direito de participar, por exemplo, das cotas nos concursos públicos, mas nem sempre você tem acessibilidade para esse pessoal quando entra no tribunal. E nós estamos no ano de 2025, né? Essa luta não vem de agora. Então, a gente ainda tem muito o que fazer. E eu acho importante que a gente marque isso para que a gente comece a fazer uma diferença e para que a gente comece a transformar, literalmente, né, e a incluir, de fato, as pessoas com deficiências dos vários setores. Então, eu acho que é muito importante esse mês, é muito importante as atividades que o CISEJUF desempenha, que a federação vem fazendo e que as comissões de acessibilidade e inclusão em cada tribunal também. É isso, Ju. E Dula, e você? O que você acha que tem assim, de avanço quando você... todos esses meses, esses anos em que o CISEJUF
pauta as questões e as lutas das pessoas com deficiência no mês de setembro? Bom, primeiro, sobre a questão de data, se é importante ou não é importante, é claro que é importante. Né? A gente sempre escuta aí, como falou no início, Dia da Mulher é todo dia. Tá bom, se Dia da Mulher é todo dia, então todo dia é igual ao outro. Né? Aquilo fica ali... Não, você tem um dia que é para marcar, aquele dia que você registra. Né? Igual o dia do seu aniversário. Se não tivesse sido registrado o dia do seu nascimento, a partir dali, todo dia seria um dia qualquer. Né? Você não teria o dia exatamente para dizer que é aquele dia que você chegou e você está comemorando mais uma etapa vencida. E assim, nós vamos também no dia de luta da pessoa com deficiência. Né? Então, a gente sabe que 21 de setembro é o dia que a nossa luta é mais incrementada. Né? É o dia que todo segmento se junta para falar em uníssono. Sobre as nossas lutas, o Ricardo falou, né, sobre o nosso encontro na FENAJUF, que foi o terceiro, né, depois de muita luta. Para ter uma ideia, essa luta começou, essa luta foi pautada efetivamente numa plenária na cidade de Natal em 2006. Né? E nessa de 2006 veio, e só agora, em 2023, né, Ricardo? Que nós tivemos o primeiro encontro nacional da pessoa com deficiência na FENAJUF. Hoje, no próprio CISEJUF, nós podemos falar, né, com a chegada da Ju, com a chegada de outras colegas, que o DAI também está mais incrementado, porque no início quando tinha reunião do DAI, era uma conversa minha e do Ricardo. E olha que a gente já conversa todo dia, no trabalho, fora do trabalho. Quando viajamos juntos, estamos normalmente no mesmo quarto, ou seja, na reunião do DAI éramos só nós dois. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que nós estamos conseguindo incrementar essa luta. Nesse ponto, com toda dificuldade, eu tenho visto de forma positiva. Agora, é uma questão de paciência, porque é tipo um passinho para frente, 2 para trás, ou então, para ser otimista, 2 para frente, mas tem 1 para trás. Sempre tem o passo para trás. Então, é bem devagarzinho. Tem que ter paciência, né, Dula? Tem que ter paciência. Então, olha só, vamos agora entrar num tema já palpitante, né? Na semana passada, a gente teve aí a aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do PLP 454, né? Que aparentemente, né, é positivo por trazer a aposentadoria do servidor público, definir regras, né, específicas para a aposentadoria do servidor público com deficiência. Só que não é bem assim, né? O CISEJUF, assessoria jurídica, nossos dirigentes se debruçaram sobre o projeto e perceberam que ele tem algumas armadilhas que são prejudiciais para o segmento. Então, agora eu vou trazer esse debate aqui. Inclusive, a gente já está atuando para tentar um substitutivo para ver se consegue retirar essa parte ruim aí do projeto. Né? Isso é possível, gente? Eu vou jogar aqui. Quem quer começar? Posso começar. Isso é o tema que agora a gente está se debruçando mesmo, vamos
dizer assim, a nossa pauta prioritária específica, né, da nossa categoria, específica dos servidores públicos federais com deficiência. Né? E por quê? É importante a gente repisar esse tema sempre, porque os servidores públicos federais que entraram no serviço público até dezembro de 2003, todos os servidores públicos federais têm garantida a paridade e integralidade. Os servidores públicos federais, no entanto, com deficiência, que entraram até esse mesmo período, não têm garantida a paridade e integralidade, né, por estarem na aposentadoria especial. Então, se for exercer a aposentadoria especial, não vão ter garantidas a paridade e integralidade. O que fere, sobremaneira, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no ordenamento jurídico pátrio é letra constitucional. Né? Em seu artigo 28, ela prevê o não retrocesso. Então, não pode haver retrocesso nos direitos da pessoa com deficiência. 28.2, letra E. Está descumprindo isso flagrantemente e há tempos. E aí, quais os caminhos que a gente tinha para solucionar essa questão ou para resolver esse problema? Né? Um deles é a PEC 133, né? A proposta de emenda constitucional que se encontra parada, dormindo em berço esplêndido, como eu sempre digo, na CCJ da Câmara. É a PEC paralela, a PEC que não interessa, a PEC previdenciária, geralmente, nem regra, não interessa nem a oposição, nem a situação, é um tema que não interessa, né, a governos e oposições tratarem, ela resolveria os nossos problemas. Né? Então, a gente sabe que é complicado. E tem uma outra proposta, que é o PLP 454, né, que vinha tramitando, sendo aprovado. No início dele, houve uma grande comemoração, equivocada até, né, que ele resolveria todos os problemas, mas só que não. Né? Muito pelo contrário, ele coloca ainda mais uma questãozinha dentro dessa história aí, não resolve a paridade e integralidade e ainda vem com a idade mínima para a gente exercer essa aposentadoria especial. Então, ele piora o que já é ruim. Né? Uhum. Então, assim, mas a gente tinha o quê? Essa era a nossa única tábua de salvação. E a gente precisava aprovar esse PLP em sede de CCJ para ele ir a plenário. E aí, em plenário, a gente precisa mudar radicalmente a redação dele para poder nos atender e resolver o problema. Ele foi aprovado. Né? Como a gente já ficou sabendo anteriormente, estaria na pauta da semana que passou, e foi aprovado, até por conta desse pano de fundo, né? Semana que envolvia ali o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e o Congresso tende a demarcar de alguma forma essas datas. E aí aprovou-se, né, o PLP 454 do jeito que está. Só que agora ele não nos adianta, ele não nos serve. Se ele for aprovado assim, o Congresso Nacional será declarado inimigo da pessoa com deficiência. Né? O que a gente precisa, e a gente já tem até pronto o substitutivo para ser aprovado, a gente precisa de um parlamentar, né, que apresente esse substitutivo em plenário e ele seja aprovado, retirando o requisito da idade mínima, né, e retomando, por óbvio, a paridade e integralidade para esses servidores com deficiência que entraram até dezembro de 2003. Essa é a luta. Essa é a luta de agora, de imediato, para ontem, eu diria. E do Lavin, vocês vão para Brasília fazer essas articulações? Já está no script aí, A gente tem ido. Né? A gente foi algumas vezes esse mês mesmo passado, a gente já passamos por gabinete, fomos a lideranças de partidos, né? Porque o que acontece? A gente precisa hoje de uma emenda em plenário. Tá? Essa situação de hoje, mesmo que ruim, teria que acontecer. Faz parte do processo. Se o projeto fosse rejeitado, né, ele morreria e teria que começar tudo de novo. Aliás, sobre essa questão do bem devagar, esse PLP 454, se você olha lá, parece que diz que ele é de 2014. Mas não é isso. Ele é bem antes.
esse projeto de lei, salvo erro histórico, alguma falha de memória, algum erro histórico, esse projeto foi apresentado pelo senador Paulo Paim, na verdade, seria pelo então deputado Paulo Paim. Paulo Paim é senador há tanto tempo que eu nem lembro que ele foi deputado um dia. Então, para você ver, até historicamente, sabe, a data do projeto de lei fica meio que perdida. E esse projeto de lei, ele teve que ser modificado, né, porque a emenda 103, ela separou a previdência dos entes. Então, hoje, cada município, cada estado e o governo federal tem a sua previdência em separado. Por isso, ele teve que ser modificado. Foi modificado, mas ele não foi modificado de acordo com os interesses do servidor, da servidora com deficiência, né? Então, ele tem sido falado como um grande avanço, né? Mas, na verdade, ele é um grande retrocesso. Se for para ele ser aprovado da maneira que ele está hoje, é preferível que ele não seja, ou seja, que fique tudo como está lá, de acordo com a ordem lá da emenda 103, que é manter a lei complementar 142. E aí, né, continuamos, aí vai sim. Por isso que a gente precisa sensibilizar, né, Dula? A deputada Laura Carneiro, sem dúvida alguma, que ela mesmo... relatora em 2 comissões. Isso, né? E que seja até a relatora de plenário. Né? A gente precisa disso, porque hoje, do jeito que está, a gente vai ter que continuar buscando paridade e integralidade onde? Mais uma vez no judiciário, né? Já estão sobrecarregados, já acusados de ativismo, né, judicial ou até ativismo político. Mas por quê? Porque hoje a lei complementar 142, que é uma questão provisória, veja, ela é provisória, para ser feita uma outra lei complementar. Então, hoje, ela está em mora constitucional, né? Uhum. Ela está em mora constitucional, porque os servidores, as servidoras com deficiência da União, elas estão com um regime de aposentadoria diferente dos servidores e das servidoras sem deficiência. É importante, Thaís, eu acho, ressaltar também, tudo isso que a gente está colocando e abordando aqui, a gente já havia abordado no encontro nacional da FENAJUF sobre essas mesmas questões e ainda não tinha sido nem aprovado o PLP na CCJ. A gente já tinha levantado essa bola. No encontro do ano passado, no encontro no segundo encontro. No segundo encontro nós fizemos uma discussão séria sobre isso. Quando a assessoria jurídica fez um parecer, não foi? Foi. A gente chamou atenção, né, pela federação pela primeira vez que, peraí, não é exatamente uma grande vitória. Né? E aí a gente começou a retomar, né, as rédeas desse PLP e colocá-lo no seu caminho devido. Né? Na verdade, eu até nem lembro se foi no coletivo jurídico ou no segundo encontro, que houve, inclusive, nós tivemos uma espécie de diferença de posicionamento entre assessorias, né? Porque a nossa assessoria aqui no CISEJUF colocou a posição que tinha sido estudado com a gente, conversado com a gente, então colocou esta problemática, enquanto a assessoria nacional tinha colocado que era um projeto muito bom, e aí depois a gente conseguiu conversar, a gente ajustou isso. E ajustamos vamos dizer, os discursos. Na verdade, nós mostramos, né, onde é que estava o problema e eles identificaram, né, e concordaram. Concordaram isso. Hoje nós temos uma posição uníssona.
enquanto isso. E essa questão que os meninos estão levantando é uma questão muito séria, porque hoje a gente começa a ter uma grande quantidade de pessoas com deficiência já para aposentar. E a gente vive uma saga, literalmente, para conseguir a aposentadoria. Primeiro pela perícia, que a gente vai comentar mais para frente, que a gente brigou tanto para que ela fosse aprovada, a biopsicossocial, mas assim, que tem um monte de problemas na prática para a gente que é deficiente. E a gente tem essa lei complementar 142, né, Dula? Que é provisória, é quase permanente. Isso traz um problema para a gente, porque quando a gente provisório que fica para sempre. Pois é. E a gente tem um problema, porque vários colegas meus do tribunal que estão aposentando agora, por causa da 142, não estão conseguindo nenhuma certidão no modelo que é determinado pela 142, simplesmente porque os órgãos falam assim, não, na época ela não existia, então a gente não tem que fazer. Mas o Supremo fala que tem que retroagir. E aí, assim, é uma saga. Judicial, né? É uma saga, literalmente, porque assim, a gente tem o direito para aposentar, muitas vezes a gente extrapola o nosso tempo e a gente está sendo prejudicado. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, porque é o futuro, né? É o futuro de qualquer um, a questão da aposentadoria. E, para mim, é um negócio absurdo que não existe justificativa da gente não ter integralidade e paridade. Ah, tá bom, não, vocês têm uma aposentadoria especial, mas integralidade e paridade vocês não vão ter. Gente, mas nós temos uma aposentadoria especial pela nossa condição. A gente brigou por isso. E por que a gente não vai ter a integralidade e paridade? Né? Então, assim, para mim é uma incoerência, sabe? É tão do outro lado justificar que a gente não vai ter, porque a gente simplesmente não vai pela regra geral. Não vamos mesmo, não tem como ir. A expectativa de vida da gente é diferente, o tipo de trabalho para a gente precisa de várias adaptações, né? Entendeu? Para realizar determinadas tarefas. Então, assim, a gente briga pela acessibilidade, pela inclusão todo dia. Não, inclusive é o seguinte, disso aí que a Juliana está falando, hoje em dia tem assim um galo que cantou e ninguém sabe onde, né? Porque todo mundo fala nos grupos, mas ninguém diz, olha, esse galo saiu de tal lugar, que é o seguinte, que se você entrar, por exemplo, com seu pedido de abono de permanência pela condição especial, que você não teria direito à paridade e integralidade, mesmo completando o tempo comum, ou seja, o tempo de todo mundo, né? Então, que o seu cálculo não seria feito desta forma, que seria feito pela média. Agora, quando você pergunta por quê, parece aquela história do Chicó e João Grilo. Não sei, só sei que é assim, né? E isso aí, né, como já foi dito anteriormente, isso aí vai de encontro à Convenção Internacional com status de emenda constitucional, mais precisamente de encontro ao artigo 28.2, letra E, que diz que não pode haver discriminação por questão de deficiência. E, Thaís, eu gostaria de ressaltar dois aspectos nessa questão. Primeiro, que já até foi falado pela Ju, mas eu gostaria de realçar ainda mais, que é a pessoa com deficiência vive menos, em regra, que uma pessoa sem deficiência. Uhum. Né? De 10% a 15% a menos que uma pessoa sem qualquer deficiência. Então, isso mais do que justifica uma aposentadoria especializada para a pessoa com deficiência, né? Isso já por si só já justifica. E eu aproveito para esclarecer também para o nosso público que nos ouve, que nos assiste, que alguns servidores, né, nos reclamam, poxa, mas por que não brigam para os que entraram depois de 2003? É uma outra questão. A briga, ela é outra, porque a briga que está posta é o seguinte, como eu expliquei no início, os servidores todos que entraram até dezembro de 2003 têm garantida a paridade e integralidade. Só quem não tem são as pessoas com deficiência. Então, por isso é a briga de até dezembro de 2002. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso,
Mas a gente sempre procura esclarecer. É porque após dezembro isso não existe, é para todo mundo. Não é, Está errado não, também? Está errado também. Do meu ponto de vista está errado, mas é Deveriam isso. ter benefício. Mas é uma outra briga. Mas juridicamente é o que está posto. É isso. Se a gente vai conseguir se mobilizar, né, para fazer a mudança legislativa, é outra história. Mas dali para lá, goste a gente ou não há a discriminação. E anteriormente há a discriminação. Esse é o ponto. Entendi. Então, E essa questão E do uma abono, questão para deixar claro assim, para deixar clara a imagem, né, dessa questão que a Juliana e o Ricardo falaram do vive menos, ou, vamos lá, se desgasta mais. Por que você faz a aposentadoria especial? Porque você diz, olha, se você é mulher, né, sem deficiência, aquele desgaste que você tem em 30 anos, a mulher com deficiência vai ter em 20. Por quê? Porque ela faz o maior esforço para conseguir fazer aquilo que você faz, aquilo que você sem deficiência faz. Se o homem sem deficiência se desgasta em 35, os homens com deficiência se desgastam em 25. Por quê? Por causa do esforço maior que ele precisa fazer, né, para conseguir igualar ao que o outro faz. Isso acaba levando o quê? Se o teu corpo se desgasta, né, isso leva aonde? Tudo que se desgasta, que gasta primeiro, acaba primeiro, certo? Então, na verdade, essa é a imagem. Você tem um desgaste maior na sua atividade em relação à pessoa sem deficiência. E a gente vai ter esse desgaste em algumas profissões, né? A gente já tem alguns profissionais que, pela atividade que desenvolve, também tem uma aposentadoria especial. Mas é muito difícil as pessoas entenderem, né? Eles acham que a gente trabalha tão bem, a gente é tão capaz, e a gente depois entra nessa história do capacitismo, né? Que muitas vezes o pessoal fala, não precisa disso não. E é isso que os meninos estão falando. A luta nossa não é para garantir a integralidade e paridade somente para quem entrou até 2003. A gente quer paridade para todo mundo, né? A gente quer paridade para que a gente tenha essa igualdade que a gente tanto luta. Porque hoje, dentro dos tribunais, eles levantam a justificativa da gente não ter e não poder ter a integralidade e paridade, mesmo garantindo o tempo do regime geral para todo mundo, porque eles falam que o abono foi pedido numa data anterior ao que teoricamente poderia ser pedido, porque a gente está na aposentadoria especial. Então, assim, é só retrocesso, né? A gente luta, né, igual o Dula falou, a gente dá 2 passinhos para frente e um para trás, né? E aí fica nessa luta incessante, e hoje o nosso principal desafio é isso, é a gente conseguir ou alterar esse PLP ou arquivar, porque do jeito que está a gente vai piorar bastante. E para a gente não vale a pena. Alertar, né, as pessoas para isso, porque eu acho que até dentro do segmento pode ser que tenham pessoas que estejam embarcando, né? E muitas vezes, positiva. Thaís, o próprio pessoal das coordenações e dos setores que trabalham com a questão da aposentadoria, eles também não têm essas informações. Então, a gente fica muito carente, sabe, de informações, de dados mais palpáveis, né, mais concretos, quando a gente vai pedir um esclarecimento. Eu acho que é isso também, explicar o motivo, né? Assim, várias razões que vocês pontuaram aqui, né? A questão da dificuldade que vocês têm de acessibilidade, a vida mais difícil para fazer diante de certas situações, né, o tempo de vida, tudo isso, né, justifica você ter depois um tempo se aposentar com tempo para poder usufruir a vida do aposentado como, né, direito de todos e todas, né? Exatamente. Né? Então, gente, vamos passar para um tema que também a Juliana já falou aqui, deu uma pincelada, né? Que
tema polêmico também, que é a avaliação biopsicossocial, que também, assim, né, é aquela, mais uma pegadinha aqui, né, que foi uma construção que era uma avaliação positiva, era para ser positiva, mas alguns tribunais têm usado, interpretado de forma errônea, o que acaba prejudicando. É isso? Cuidado com o que você pede, que seu pedido pode ser atendido. Mais ou menos isso, né, Dula? Falei bobagem? Não, você não falou bobagem, não. É isso mesmo. Cuidado com o que você pede, que seu pedido pode ser atendido. Porque essa questão da avaliação biopsicossocial é uma luta do segmento. E, aliás, é uma luta do segmento internacional. Foi desvirtuada, né? E aí, quando veio, né, ela está sendo aplicada, e eu não sei se só nos tribunais, mas ela está sendo aplicada de várias formas, de maneira equivocada, de maneira desuniformizada, né? Por exemplo, nós temos cegos que já foram considerados com deficiência leve, cego total, com deficiência leve. Outra coisa, a convenção, né, hoje em dia o conceito de deficiência diz que a deficiência não está na pessoa, ela está no meio, né? E a avaliação, do jeito que ela é feita, né, ou pelo menos na grande maioria das vezes que ela está sendo feita, ela está levando esta avaliação para a pessoa. Então, assim, se eu consigo pular um muro e o outro não, bom, então eu sou menos deficiente que o outro. Ou seja, ela não leva em consideração outras questões, né? Sem contar que lá na legislação tem também um detalhe, né, de quando é que você vai fazer essa avaliação ou não, porque ela diz lá, né, que a avaliação da deficiência quando necessária, né? E aí o quando necessária. Alguém aqui nesse estúdio tem alguma dúvida que eu sou cego, que Ricardo é cego? Não. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Ninguém tem, né? Nem eu. Né? Então, ou seja, bater o olho não precisa nem ser um profissional médico, né? Que já sabe. Eu gostaria até de ressaltar nesse assunto que teve agora, né? Semana passada foi firmado um protocolo com o MDH, né? E CNJ, STF, no sentido de o Poder Judiciário adotar a avaliação biopsicossocial e começar a fazer de maneira mais unificada, né? Unificada, padronizada, todo né? o Poder Judiciário. O que a gente teve essa notícia, inclusive, foi durante o coletivo lá da Federação, e a gente, inclusive, já colocou, no próprio dia, a gente até teve a oportunidade de colocar para o conselheiro Feliciano, quanto a algumas preocupações, né, do que é feito com o instrumento, né, o instrumento que está aí, que é o instrumento que vai ser utilizado, que é o instrumento da UNB, e temos algumas preocupações, principalmente no que se refere às questões sensoriais, né, alguns quesitos que não são muito bem abordados, e isso pode gerar alguns problemas, como o do Lavin abordou. Então, a gente já colocou algumas preocupações, eu vou estar enviando para ele, inclusive, documentos, né, que a gente abordou isso no CONAD, tem posicionamento da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, sobre isso, para que fiquem atentos a essas questões, né, porque o que a gente não quer ver é questões como essas, né, pessoas cegas, cego total, sendo declarado com deficiência leve. Isso não tem o menor cabimento, né? O Poder Judiciário aceitar isso assim a gente é que não vai aceitar. Né? O que era para melhorar atrapalha, né? Exatamente. Isso, então, por isso essa minha frase. Né? A avaliação biopsicossocial é muito importante, por quê?
Porque hoje a gente vê uma verdadeira farra de leis e projetos de leis no Congresso Nacional, vários segmentos querendo ser pessoas com deficiência, né? Eu não gostaria de ser, mas tem vários segmentos querendo ser, sabe? Então, assim, para chegar e alcançar certas vantagens, então, assim, não pode ser só por aí, não pode ser a lei declarando, até porque o conceito de pessoa com deficiência está lá na LBI, o conceito de pessoa com deficiência está lá na convenção. Então, tem que se adequar àquele conceito, não é vir uma lei infraconstitucional e declarar que aquele segmento é pessoa com deficiência, aquele segmento X, Y, Z, K, O, W é pessoa com deficiência. Não, não é assim. Aliás, isso está, inclusive, no sentido contrário da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional. Porque a Convenção Internacional e a lei, elas fizeram isso, elas fizeram o conceito... elas fizeram o conceito geral. A gente saiu daquele conceito até fechado, né? Que você tinha o decreto lá, que eu sempre troco o número dele, 3.098, eu sempre troco o número dele. É que eu vejo aqui? Eu sempre confundo com o outro lá do INSS, né? Que tinha lá o que era considerado pessoa com deficiência, tinha que ter característica X, característica... Né? A lei veio para dizer o seguinte: não, olha, não tem nada disso. Você é uma pessoa com deficiência se você tiver um impedimento de longo prazo, né? Assim assado, que te impede na interação, né? com os meios sociais, com mais barreiras. Né? Pronto, ela foi... então, hoje, por exemplo, existe a questão de querer qualificar doenças como... deficiência. Gente, isso tecnicamente é até complicado para a pessoa que é doente. Por quê? Porque a pessoa que tem a doença X, Y, Z, ela precisa estar cuidando daquela doença, muitas vezes até para não se transformar numa deficiência. Bom, por que não resolve o problema delas e atrapalha a pessoa com deficiência. Não, atrapalha as pessoas com deficiência e ela ainda se atrapalha achando que está se ajudando. Não está. Né? Não está. Eu, por exemplo, a minha cegueira, saúde. Ela é originária de quê? De glaucoma. De repente, se ela fosse descoberta agora, com os recursos que tem agora, eu não seria um deficiente visual total, talvez fosse parcial, ou de repente nem isso. Apesar de ter a doença. A minha mãe tem 80 anos. Eu costumo brincar que a Força Aérea está chamando ela para pilotar caça. E tem glaucoma. Então, as pessoas têm que ter consciência que doença é doença, deficiência é deficiência. Doença deficiência, quando originária de doença, já é a doença resolvida. Dependendo da situação, a doença nem existe mais. Ela já fez o estrago que tinha que fazer e não existe mais. A doença, ela precisa ser tratada para não virar deficiência. E é isso que as pessoas têm que ter em mente, em vez de ficar lutando por uma situação fim. Você vê o próprio exemplo, Thaís, da lei, né, que queria equiparar a pessoa com diabetes à pessoa com deficiência. Foi um projeto de lei que passou pelo Congresso, foi aprovado e foi vetado. Graças a Deus, foi vetado pela Presidência da República. Né? Agora, era um projeto que ele colocava assim, pura e simplesmente. Pessoa com diabetes e pessoa com deficiência. Quer dizer, não é. Tem é um pessoas com diabetes que têm deficiências, né? Sim, a diabetes ela pode gerar algumas, inclusive. E aí você passa a se enquadrar como uma pessoa. Não, aí sim. Aí sim, mas não pela doença em si. É como eu falei antes, é a parte vive com diabetes a vida toda e nunca se torna deficiente. Né? Então, assim, não é para você equiparar, porque tem diabetes, vai ser... Não. Você não resolve, aquilo que a gente falou, você não resolve o seu problema da doença, né, e atrapalha a pessoa com deficiência. Então, assim, é um tiro errado nos dois sentidos. Né? Você não resolve o teu problema enquanto pessoa com doença e ainda vai atrapalhar ali o segmento da pessoa com deficiência. Então,
Quando disso que todo a gente mundo é bate deficiente, ninguém ganha nada, né? Você passa começa a largar passa tanto a ser o novo conceito. normal. É o novo. Festa em que todo mundo é convidado, não tem bolo. Exatamente. E aí fica complicado, inclusive, para o pessoal que é deficiente, porque que está tem lá. as dificuldades, né, originalmente. Não, e é Você permanente, precisa- né? Tem uma palavrinha ali que é fundamental. E isso traz uma diferença grande, né, para a gente. Os meninos estão aqui no estúdio falando. Alguém tem dúvida, né, se eles são deficientes visuais? A gente não tem. Mas a minha é invisível. A minha, por exemplo, eu tenho uma surdez bilateral. Eu não tenho problema quase nenhum na fala. E muitas vezes eu passo problema por causa disso. Porque na hora que eu vou acessar um direito que eu tenho, as pessoas olham com cara feia. As pessoas acham que eu não sou deficiente. E muitas vezes demoram a entender o que é essa deficiência, como que deve ser, né, tratada no dia a dia, dentro do trabalho. Então, a gente ainda tem esses casos de deficiência invisível, mas que são deficiências. A minha é permanente. Meu médico fica, assim, irado, chateado, quando eu tenho que chegar lá e pedir mais um laudo anual dizendo que eu sou deficiente auditiva. Ele brinca e fala, por favor, diz para o pessoal do tribunal que você não vai dormir deficiente e acordar boa, sem a deficiência. Então, isso é mais um problema que a gente vive. É complicado, né? Mas isso, de certa forma, dependendo do que você vai fazer, acontece com todos nós. Você vai fazer concurso público, você tem que gerar laudo. O último concurso do TRF, por exemplo, pedir acuidade visual para cego total, né? É de fazer rir. Né? E aí acaba criando mais uma barreira, né, para a acessibilidade. Mas é uma barreira. É uma barreira que você para a pessoa no edital. No edital. E o TRF2, nosso TRF aqui do Rio de Janeiro, fez isso no seu último edital. Ele fez isso. Ele fez um edital que remonta à década de 90. E assim, a gente chamou atenção para o MPF. Aliás, nem na década de 90 a gente achou um edital assim. A gente chamou atenção para o MPF, aqui do Rio de Janeiro. Do CNJ. O MPF arquivou a nossa denúncia. Né? Simplesmente arquivou. Quer dizer, uma total falta de conhecimento do assunto dentro do próprio MPF. Né? Fomos para o CNJ, aí depois de muitas idas e vindas, aí sim começaram a ver a questão de maneira mais detida, né? E agora, né, veio também uma resolução mandando, né, ter atenção na hora do próprio edital com relação ao concurso público. Então, quer dizer, foi... Mas já teve um que passou, né? Já teve um do TRF. Do TRF passou do jeito que veio. Passou, na verdade. Mesmo a gente falando, nada aconteceu. E foi o bloco para a rua. Eles não aceitaram o nosso pedido lá de providência. E aí... O concurso aconteceu. Aconteceu. E aí depois eles disseram, não, gente, olha... Muito provavelmente cegos e mais cegos ficaram de fora, porque com aquele... Com o que estava sendo exigido era os requisitos, cumprir, né? E no tempo que se tinha que cumprir. Então, certamente ali foram limadas várias pessoas que poderiam estar hoje tomando posse, poderiam estar entrando, né, no Serviço Público Federal, no Judiciário, e não entraram por causa de um edital draconiano. Né? Uhum. E quando a gente fala dessa perícia biopsicossocial, quando ela veio, a intenção dela era que você fizesse uma perícia mais abrangente, né? Uhum. Você realmente visse, né, em condição que está, quais são as limitações, mas não da forma como é feita, né? Hoje essa perícia dentro dos tribunais é um negócio assim absurdo, né? Eu já passei por 2 perícias e primeiro não é uma comissão especializada, então assim, a perícia que foi feita comigo no tribunal não teve nenhum médico otorrinolaringologista, que é a especialidade que precisa, né, analisar a minha documentação, os meus laudos, e fizeram cada pergunta absurda, né? Do tipo, você escova o dente, você anda sozinha, sabe? E não perguntaram o que de fato me atrapalha no dia a dia, né, por causa da minha deficiência. Então, assim, é um total falta de conhecimento, né, dessas comissões de avaliações dentro dos tribunais.
É isso. Por isso que a gente tem que falar e tentar, né, provocar a mudança. Gente, a gente já está aqui bem avançado na hora. Eu queria propor aqui, dos próximos temas, eu vou colocar aqui e aí a gente vai falando aqui. Projeto de lei da isenção do imposto de renda para pessoa com deficiência, né, que a gente sempre aponta como essencial nas reuniões do DAI e tudo. E aí eu queria saber como andam essas articulações no Congresso. Lembrar da Lei Brasileira de Inclusão, que completou 10 anos agora, né, e que é uma lei que foi elaborada com a participação ativa das pessoas com deficiência, e lembrar da outra lei aqui, que quer dizer, dois projetos de lei de um deputado aí, né, meio inconveniente, que tentou emplacar. Um projeto já foi arquivado, né, um PL, que é o 1584, e tem o 2661, se eu não me engano, continua. Isso pega na discussão da Lei Brasileira de Inclusão. Antes disso aí, vamos pegar aqui a questão da isenção, porque essa questão aí, depois a gente bate em cima, que eu acho que é bem importante. O Ricardo, por exemplo, bate muito nessa. Então, essa questão, isenção. Isenção, nós temos 2 projetos de lei, um, se não me engano, de 2023, de uma deputada baiana, do PL, da Bahia, acho que é Roberta Roma, e o outro, agora, de 2025, né? Isso. Se não me engano, é do Duarte Júnior. Né? Então, esses projetos hoje, o de 2023, ele andou mais lento, o outro andou mais rapidinho, eles estão todos lá na CFT, não é isso? Isso. Estão todos na CFT. Bom, o que poderia acontecer? Se vai acontecer ou não, eu não sei. O que poderia acontecer? O projeto geral da isenção de imposto de renda, né, para os trabalhadores que ganham até 5 mil e uma mitigação para quem ganha até 7 mil e alguma coisa, 7.300, esse projeto deve entrar em pauta agora. É um projeto que é originário do governo. Nesse caso, o que poderia acontecer aí? Entrar as pessoas com deficiência com isenção total. Olha, pelo que a gente imagina, a gente nem faria cócegas. Porque hoje, eu acho que o número de pessoas com deficiência, né, nessa condição de declarar imposto, de pagar imposto, é muito baixo. Bom, e por que vocês estão pedindo isso? Porque a vida de uma pessoa com deficiência é cara. Né? Exatamente. Por, normalmente, um órgão funcionar, você tem que suprir isso de alguma maneira. Né? E para suprir isso, normalmente, você precisa comprar um aparelho, precisa de um software, precisa de um computador mais potente, precisa de alguém que lhe ajude, que lhe auxilie. Uma cadeira, uma mesa. Não é isso, Dula. Às vezes para necessidades fisiológicas do dia. Isso, depender da deficiência. Estou falando, dependendo da deficiência, exatamente. Sabe, o camarada ele precisa. Né? Nós, por exemplo, que somos deficientes visuais, a gente precisa o quê? De repente, de um computador que rode um bom leitor de telas, mas a gente está numa situação bem melhor do que pessoas que, se ela mudar de posição, ela pode morrer. Deixa eu falar com relação a isso também, que com base nisso, um grupo, dentre eles nós que estamos aqui, eu e do Lavin, e mais um grupo de outros servidores com deficiência, a gente foi para dentro do Congresso Nacional no dia 27 de agosto para tocar exatamente nessa ferida, nessa questão da isenção do imposto de renda. Rodamos vários gabinetes de parlamentares para chamar a atenção, né, da importância da gente aprovar essa isenção de imposto de renda para pessoas com deficiência. Então fomos a vários, inclusive no gabinete do atual presidente da CFT, Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, né, para que ele designe um relator para esses projetos. Então, esse é o foco, né, que seja designado o relator. A informação que a gente tem é que ainda não havia sido designado, mas chamamos, né, e jogamos luz nesse tema, porque realmente a gente precisa. O Brasil está em mora com esse segmento há vários anos, né, e foi o que a gente abordou. A gente gasta muito mais. Então, assim,
A desigualdade é absurda, ela é pujante nesse aspecto e a gente não consegue fazer a mínima igualdade disso aí, né, que é tratar os desiguais de maneira desigual, né, e isso viria para ajustar essa questão, né? Então, é um outro grande pleito, né, é aquilo que eu falo, o CISEJUF, o DAI, o CISEJUF, ele briga pelas questões específicas da nossa categoria, mas a gente também está na luta de projetos mais amplos, né, de todo o segmento, não só da questão do servidor público do judiciário ou público federal, não. A gente atua dentro do segmento da pessoa com deficiência de maneira abrangente, né, abrangente. E aí eu abordo também, aproveito para abordar o projeto, né, que visava e que visa ainda, né, jogar todas as leis que tratam de pessoas com deficiência no mesmo bojo. E que aí foi lá atrás o projeto de lei 1584 do senhor deputado Duarte Júnior. Foi uma luta para a gente... Né, esse arquivou. Esse foi. Mas aí não satisfeito, o mesmo deputado não satisfeito, e aí agora vindo como comissão da pessoa com deficiência, traz um outro projeto, né, à baila, que é o 2661. Que é o 1584 disfarçado? É exatamente isso. Exatamente isso. Na verdade... Fala diferente, mas é isso aí. É o 1584, inclusive, com maior apoio, porque o 1584 era dele. O 2661 é da comissão. O que é pior ainda. Como se esse segmento não tivesse mais nada que fazer, né? A gente não está em luta nunca, a gente nunca está lutando por nada. Aí o Duarte Júnior veio nos presentear com alguma coisinha a mais para a gente lutar, né? Uma coisa que a gente não precisava estar gastando energia, muito pelo contrário, a gente queria o Duarte Júnior do nosso lado, para aprovar a isenção do imposto de renda, a gente queria o Duarte Júnior do nosso lado para aprovar uma redação diferente para o PLP 454, né? Para regulamentar questões que até hoje não foram regulamentadas na LBI. Isso a gente precisa do senhor Duarte Júnior com a gente. Não para inventar para alguém para uma autopromoção, porque isso é autopromoção. Você não precisa juntar leis para fazer uma consolidação de leis com o intuito de facilitar alguma coisa. Se fosse assim, você não teria uma porção de leis esparsas sobre inúmeros assuntos, né, em pleno vigor. Então, assim, a gente não precisa disso. Muito pelo contrário, a LBI é o nosso grande castelo, né? É a nossa grande salvaguarda. A LBI, apesar de não ter o nome, é o nosso código. É o nosso código. E aí nós temos leis extravagantes, assim como acontece no Código Penal, e é importante a gente ressaltar que a LBI foi feita a mãos de pessoas com deficiência. Isso. Foram 15 anos ali, pelo menos 15 anos. A gente até comentou, né? Mais tempo de debate do que tem de lei. Sim, exatamente. Tempo para maturar, né? Tudo. É claro que ela tem questões a ser ainda regulamentadas, ela tem uma série de coisas que ela precisa ser vista e tal, mas ela é a nossa grande salvaguarda. E a gente, né, inclusive apoiou no nosso Congrejuf de Foz do Iguaçu, né, uma moção de apoio total à LBI, e à época ainda era o 1584, uma moção de repúdio àquele 1584, que inclusive já está sendo agora feita uma moção de repúdio ao 2661, também pela federação. Né? Acho que também, de certa forma, acho que desde maio, né, que vocês foram numa... na comissão que teve uma assembleia, pública, uma audiência pública, foi. Não deram espaço para fala, mas eu acho que ali vocês chamaram a atenção, logo depois teve um ato, né? Claro, ali ficou muito claro, inúmeras entidades em nível nacional se colocando contrárias, né, na época, né, 1584. Deu uma freada, não deu? Deu, na época fez, na época sim, tanto que foi arquivado, né? Só que tem que continuar atento, né? O próprio 2661 está mais lento, mas não é porque ele está mais lento que a gente tem que tirar o pé. Muito pelo contrário. Se ele está andando mais lento, a gente tem que fazer ele parar. Exatamente. Arquivar também, né? Arquivar mesmo. Né, para o bem do segmento da pessoa com deficiência. Senão eles esperam uma distração, né? E isso aí é preocupante, porque é uma pessoa que deveria entender, né, a questão do deficiente, né? Ouvir, então, assim, né? Ouvir. Ouvir, pelo menos. Simplesmente ouvir. Afinal de contas, o lema nada de nós sem nós, né? Exatamente. Se nós estamos dizendo que não queremos, alguma nada coisa mais justo. tem que parar para ouvir, né? Exatamente. Se nós, os principais interessados, né, não queremos, é porque não é condizente, né, com as nossas questões. E aí, assim, vocês vão continuar atuando para evitar que ele volte aí de surpresa.
sempre também atentos às pautas lá no Congresso, né, do segmento. Sem dúvida alguma. E é importante, Thaís, aqui frisar que o CICEJUF, ele participa de várias ações, né? A gente teve um evento no dia 12 de setembro agora, no TJ, onde a gente teve a participação de vários segmentos da OAB, do Ministério Público, da própria Justiça, das comissões de acessibilidade dos 4 tribunais. Foi um evento muito importante e o CICEJUF teve presente. Então, assim, é isso, a gente está o tempo inteiro vigiando para que essas pautas sejam levadas e sejam garantida essa acessibilidade e inclusão do jeito que a gente quer. Tem uma preocupação minha, Thaís, que eu gostaria de frisar também, que é muito importante a gente aproveitar esse espaço nosso para colocar, porque tem tudo a ver com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o CNJ, chamou 2 reuniões, com a participação também efetiva do servidor com deficiência, visando o seu protocolo de atendimento, né, a nova política de atendimento à pessoa com deficiência. Hoje vigora a resolução 401 do CNJ, né, no que se refere à pessoa com deficiência, seja usuário interno ou externo do Judiciário, que substituiu a 230. Né? O CNJ chamou-nos em fevereiro para um primeiro encontro, onde várias propostas saíram dali, essas propostas foram compiladas, teve um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho se reuniu e a gente foi chamado para um segundo encontro, que foi agora dia 25 e 26 de agosto, no TST, mas chamado pelo CNJ, para de novo, né? E a gente foi com muita expectativa de ser aprovado o protocolo. Durante o encontro. A gente saiu de lá frustrado, porque o protocolo não foi aprovado. Um protocolo feito, né, com mais de 300 páginas, feito a mãos de pessoas com deficiência, né, e não foi aprovado. A gente saiu de lá sem aprovação, porque um conselheiro pediu vistas. Então, assim, há a gente está ouvindo dizer que está para ser aprovado agora em outubro. Mas eu tenho muita preocupação, porque assim, foi um trabalho feito com pessoas com deficiência, né, tudo sobre nós, com nós, digamos assim. Então, agora eu fico muito preocupado de um conselheiro pedir vistas e a gente não sabe o que vai ser feito. Exatamente, né? ele pode alterar. Exatamente. Será que vai ser mexido? Então, a gente fica muito preocupado com isso. Ele pediu vistas para quê? Eu espero que seja valorizado esse trabalho da pessoa com deficiência que foi feito ali, né? Foi tudo com a nossa participação efetiva e que a gente saia com um protocolo de atendimento, né, nos moldes daquilo que a gente trabalhou. Então, assim, é preocupante, mas a gente espera que seja respeitado isso, né, por parte do CNJ e saia uma aprovação condizente com o que a gente trabalhou ali em cima. É isso, então. Acho que a gente trouxe bastante reflexões aqui, né? Agora a gente já está aí passando, né, perto do nosso horário de encerrar, mas eu queria trazer aproveitar para as considerações finais, falar só rapidamente também do papel, a gente já falou um pouco, né, do DAI, e o mais novinho, né, que é o coletivo da FENAJUF, que veio depois, também uma luta do CICEJUF para mostrar a importância de ter esse coletivo, né, na FENAJUF para dar voz às pessoas com deficiência, né? Sem dúvida alguma. Acho que o CICEJUF, desde sempre, né, como bem pontuou do Lavin no começo, a gente exigia, né, que saísse o encontro da federação das pessoas com deficiência, dos servidores e servidoras com deficiência, né? Isso foi ali quase 20 anos, né, basicamente, ali de luta dentro da federação, dentro da base da federação, e a gente conseguiu fazer nascer, né, esse coletivo, e hoje a gente pertence a ele, a gente tem representatividade, alguns sindicatos têm. Criaram também seus coletivos ou núcleos, né, também departamentos. Sim, isso é uma outra coisa que a gente sempre, né, está sempre batendo nisso. Os sindicatos precisam ter os seus núcleos, coletivos, departamentos, a denominação que quiserem dar, mas que tenham essa especificidade, né, atuando. E a gente fala não só dos sindicatos, mas a gente fala também das pessoas com deficiência cobrarem de suas bases. Né? A pessoa com deficiência lá no Pará tem que cobrar do sindicato lá do Pará a criação. Né? No Amazonas, seja lá onde for, tem que cobrar que haja essa especificidade. Né? Até porque, se não tiver, não vai ter assento nesse coletivo da federação.
né? Então é importante que todos os sindicatos da base da federação tenham seus núcleos, suas representatividades, para a gente poder estar fazendo sempre uma discussão ainda melhor, mais qualificada, com mais abrangência, né? Para que a gente possa cobrar mais efetivamente da federação. Como eu sempre digo, a pessoa com deficiência ela é o segmento mais invisibilizado dentre os já invisíveis, né? A gente sempre aparece ali no etc., né? Geralmente, quando se fala em minoria, se fala negros, mulheres, LGBT, etc. O etc. somos nós ali. Quando fala. Quando falam. Então, assim, é importante a gente estar presente, estar sendo visto, para não ser esquecido. Porque, senão, o rolo compressor passa e passa firme. A gente sabe que passa. Não é fácil a vida de uma pessoa com deficiência sindicalista, não, gente. Não é fácil, não. Se a gente não se impor, muitas das vezes não bater na mesa e não disser, olha, estou aqui e vamos respeitar, as coisas também passam. Haja vista um dado que eu tenho trazido agora, que eu fiquei perplexo, né? Que a gente, às vezes, nesse embate contra o patrão, a gente sempre acha que é o patrão errado, né? Mas no levantamento que fizeram de negociações coletivas, né, na área privada, sempre a pessoa com deficiência é deixada de lado. E por quem? Pela própria classe trabalhadora. Não é o patrão, é a própria classe trabalhadora deixando para trás o trabalhador com deficiência. Então, naquela do meu pirão primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, e se dane a pessoa trabalhadora com deficiência, que eu quero garantir é o do geral. Depois a gente pensa na pessoa com deficiência. Então, assim, isso foi um dado alarmante para mim. Né? Alarmante, porque o que a gente pensa sempre é o quê? O patrão querendo ferrar o trabalhador. Né? Mas não, ali não. O próprio trabalhador querendo ferrar o seu semelhante. Então, quer dizer, isso é fruto do quê? Dessa invisibilidade. Dessa invisibilidade que ela é feroz. Então, assim, se a gente não tiver minimamente dentro do sindicato, cobrando do sindicato a luta efetiva, não vai rolar, não rola, não adianta. Então, a gente sempre aproveita para esclarecer e para chamar esse pessoal nosso, né, servidores com deficiência, que fiquem atentos, fiquem na luta. Participem, né, Participem mais, cobrem de seus sindicatos. Né? Importante, Abessa, isso. Isso. Dula e Juliana, também suas mensagens finais. Dula. Não, é isso, é dizer, né, para os servidores, para as servidoras, gente, estejam sempre junto dos seus sindicatos, acompanhem, estejam sempre atentos. As pessoas falam, né? Eu não gosto de política. Gente, olha, torcer para o Flamengo é minha diversão. Torcer para o Fluminense é a diversão do Ricardo. Ele encarna em mim, eu encarno nele, né? A sua religião é o seu conforto espiritual, ou a falta dela é porque você acha que não precisa. Mas a política, ela manda na sua mesa, manda na sua cama. E a política não é necessariamente partidária, né? Você decidir se vai lutar pelo seu lugar ao sol ou seu lugar na chuva é política. Então, estejam sempre atentos, atentas. O sindicato é a sua ferramenta de luta, é a sua ferramenta de defesa. Se o seu sindicato for forte, menos vão atingir a você. É isso, Dula. Juliana. A minha consideração final é nada de nós sem nós. Para mim, essa frase é fundamental. Os meninos já deixaram bem claro que se a gente não se organizar, se a gente não tiver entidades que lutem pela gente, a gente não vai conseguir brigar sozinho. E não consegue mesmo, por causa dessa invisibilidade que o Ricardo colocou, por causa dessa situação ainda que é muito precária da questão da atitude, né, de se colocar no lugar do outro, né, porque eles acham que para a gente, como a gente dá conta do recado, que é tudo muito fácil. Então, a minha última reflexão é essa. Nada de nós
sem nós. É isso, Ju. Ricardo, eu tinha falado para você, a gente falar do coletivo e considerações finais. Eu não sei se faltou alguma coisa aí para você fechar. Eu só gostaria de frisar também, né, nessa história toda, a luta anticapacitista, né, que ela precisa estar sempre ali atuando. A gente precisa ser anticapacitista o tempo todo, porque o capacitismo, que é a discriminação da pessoa em função da deficiência, é importante a gente sempre esclarecer para o nosso público isso, né? Até mesmo o nome da nossa discriminação foi criado mais tarde, né, do que o racismo, né, do que a misoginia. Então foi criado mais tarde. A criação do capacitismo é agora, é desse século, né? Então, assim, por isso tudo influencia da gente ser o segmento mais invisível dentre as minorias, né? A gente não tinha nenhum nome para chamar de nosso enquanto discriminação. Não. Agora temos. Então, assim, e o capacitismo, ele nos assola. E muitas das vezes o capacitismo a gente não precisa nem botar o pé para fora de casa para ele vir. Ele vem até nós, né? Ele está com a gente o tempo todo. Está dentro da família, está dentro do círculo de amizade, está o tempo todo. Ele é tão comum que ele é não intencional. E ele, assim, ele te coloca... esclarecimento, né? Ele te coloca como nada ou ele te coloca como tudo. Né? Ou você vira um super-herói, né? E você tem que ser um super-herói, porque você, afinal de contas, consegue escovar um dente. Aí você vira um super-herói. Exatamente. Né? Ou então você é o nada, porque você não consegue escrever. Né? Você não consegue escrever como uma pessoa que enxerga, por exemplo. Né? Ou você não consegue entender uma frase de uma pessoa que tem uma audição 100%. Você escuta e não entende, não sabe o que ela está falando, não decifra. Muitas das vezes, né, a gente é obrigado a trabalhar com sistemas sem acessibilidade. Né? O que a gente fala é o seguinte: bom, então tá, vamos lá, eu vou trabalhar com um sistema sem acessibilidade, mas a partir de hoje você que enxerga vai trabalhar sem monitor. Vamos desligar o teu monitor e ver o que você faz da vida. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa focar bastante sempre nessa luta anticapacitista que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? E que a pior barreira de todas elas, o professor Romeu Kazumi Sasaki, né? Ele trouxe, né? Ele elencou as barreiras, né, que a gente tem, atitudinais, físicas, comunicacionais, mas todas advêm de uma viga mestra, que é essa barreira atitudinal. Né? Quando a gente acabar com a atitudinal, a gente acaba com todas as demais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas a gente precisa estar lutando o tempo todo. A gente vai acabar? Não. Provavelmente não. Né? É desenvolvimento humano isso. Mas que a gente precisa estar atento e lutando o tempo todo. Isso, na verdade, é o objetivo utópico, né? É utópico. E a barreira atitudinal, ela está ligada a uma coisa muito importante, que eu acho que o dia que eu descobri isso é o que eu vivo falando, está ligado à cultura. Sabe? Então, a gente tem que mudar essa cultura do capacitismo. É isso. Então, assim, acho que a gente passou a mensagem aqui, é luta, luta, luta. Briga, esclarecimento, né, para que os direitos sejam conquistados, não é isso? Obrigada, Ricardo, obrigada, Dulavinho, obrigada, Juliana, obrigada a vocês, servidores e servidoras, seguidores do nosso Instagram, do nosso YouTube, de todos os tocadores de podcast. Agradecemos a acompanharem esse debate importante e mais uma vez, assim, agora a gente já se prepara para as lutas que vem agora o dia em dezembro, mais um dia de luta, e a luta diária, né, para barrar o que tem de ruim e lutar pelas conquistas, né? Obrigada a todos e todas. Até a próxima.